Oi, eu sou a Valéria Martins, eu tô aqui hoje para falar com vocês a respeito do profissional de letras na escola. Então eu tô aqui para falar a respeito do professor. Professor, essa figura é super importante para qualquer nação do mundo, mas pra gente que ainda tem muito a evoluir, a profissão docente se torna ainda mais importante, não é mesmo? A questão é que a mídia muitas vezes fala muito mal dessa profissão. Cita professores que ganham pouco, que não são reconhecidos, e isso faz com que um número cada vez menor de estudantes decida optar por ser professor. Mas vem comigo, aceita esse desafio. O professor é aquela pessoa que pode fazer um aluno sonhar, o professor é aquela pessoa que pode fazer um aluno traçar um caminho profissional para a própria vida. Quantos e quantos professores não marcaram na nossa vida? Então você pode ser uma dessas pessoas, você pode cuidar das pessoas, cuidar da alma das pessoas, do coração e da mente. Acho que esse é o papel do verdadeiro profissional. E o professor de língua portuguesa é aquele professor que ensina a língua materna, que pode fazer o falante se comunicar melhor no seu dia a dia. Quem nunca passou um sufoco numa entrevista de emprego porque não conseguia se descrever? Olha só, uma coisa tão fácil, mas não foi treinado para isso. Escrever uma carta de apresentação, um currículo, todas essas questões podem ser ensinadas por um bom professor de português. E por que não também pensarmos na leitura? Provavelmente foi nas aulas de português que você passou a gostar de ler. Claro que a sua família pode ter ajudado, mas no Brasil não são todas as famílias que têm o hábito da leitura no seu dia a dia. Então é o professor de português que muitas vezes apresenta um livro para os alunos e acaba fazendo com que os alunos busquem outros livros. Pedro Bandeira, Marcos Rey, esses autores eles encantam durante a leitura. E esses autores podem fazer com que os alunos leiam outros livros. Então, esse professor de português se torna muito importante, até porque ler é sonhar. Quantas leituras nós não lemos e nos enxergamos dentro dessa leitura? E por fim, é importante falar também que o professor de língua portuguesa, dentro das escolas, muitas vezes ele acaba se tornando um líder entre os professores. Quando surgem, por exemplo, propostas de trabalhos interdisciplinares, muitos professores de geografia, história, ciências procuram primeiro o professor de português para ajudar na escrita de um projeto. Então, a gente acaba cuidando também dos professores à nossa volta. E isso é muito bom, porque quando a gente divide o conhecimento, a gente também aprende mais. Então, acho que essa é a grande questão. Os professores de português atuais não tem como não falar dos gêneros textuais da cultura digital. Então, eles também tiveram de reaprender. Não é só ensinar a notícia impressa, mas ensinar a notícia que está num portal de notícias. Por que não ensinar a fazer um podcast? Mostrar o poder de um post em rede social bem feito. Mostrar também para os alunos que, de repente, tem de se tomar muito cuidado com notícias que nós lemos por aí. Muitas delas são fake news. É o professor de português que pode fazer isso. É o professor de português que pode mostrar que o mesmo fato pode ser narrado de duas formas diferentes. Então, veja, é uma profissão muito importante. É uma profissão que pode fazer as pessoas efetivamente viverem melhor. E eu, particularmente, fiz letras na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, eu, mais do que ninguém, posso falar o quanto isso foi importante para mim. Mais do que conhecimento, eu também recebi prática durante as aulas. E isso é importante, porque o professor não pode só dominar um conteúdo, ele precisa saber passar esse conteúdo para os alunos. E eu tive a sorte de estudar no Mackenzie e depois me tornar professora dessa instituição. Eu pude lecionar no Colégio Presbiteriano Mackenzie, que é onde, inclusive, o Mackenzie começou na educação básica, né? Esse ano nós estamos completando 150 anos. E depois eu pude migrar para a graduação. Então, eu ministro aulas hoje no mesmo curso em que um dia eu já fui aluna.
Eu tenho colegas de profissão que foram meus professores e eu me sinto muito honrada por isso. Então, eu sou muito feliz dentro do Mackenzie. A minha carreira profissional eu devo a todo o conhecimento que eu ganhei dentro desse campus cheio de tijolinhos. É inesquecível o primeiro dia em que eu pisei no Mackenzie para fazer a inscrição para o vestibular. Nesse dia eu falei, é aqui que eu quero estudar, é aqui que vai ser a minha casa por muitos anos. E eu estava certa, porque além da graduação, depois eu me tornei uma profissional dessa instituição. Então, se você está com dúvida, não tenha dúvida. Venha para o Mackenzie que você com certeza vai ter uma formação sólida, uma formação moderna e, acima de tudo, você vai se sentir parte dessa família que é a família mackenzista, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!